On the Record, no ar, mais um dia 4, mais uma reunião editorial mensal aqui da nossa Newsroom. E depois de uma boa pausa para as férias, estamos em setembro já de 2022. Sem mais enrolação, por favor, Rafael Lopes, Carlota Ribeiro Ferreira, já estamos juntos aqui, tudo bom com vocês? Olá, Sim, finalmente juntos outra vez. de volta. Oi. Pois é, juntos outra vez. Só lembrando a todos que esse é o nosso espaço, claro, de debater as pautas do momento, as ideias que vão estar nos projetos da WinWorld e que vão guiar os nossos trabalhos. E aí, não foi à toa que eu comecei falando, né, de férias de verão, de pausa, afinal, On The Record fez a sua pausa agora em agosto. E isso nos leva para a primeira pauta do dia, não podia ser muito diferente. Já passo a bola para você, Carlota, é contigo. Bom, então, férias. Isso foi um tema muito falado aqui na WinWorld este ano. É sempre falado, mas obviamente que este ano com outras consciências, até porque eu acho que depois de 2 anos de pandemia, na realidade as férias voltam a ter o seu caráter, a sua circunscrição, não é? No limite. E entretanto, e debatemos, eu este ano pela primeira vez, tive 3 semanas de férias, pela primeira vez em 18 anos, assim seguidas, e foi absolutamente maravilhoso e de repente, e fiz obviamente uma viagem grande, com muitas aventuras, com muita atividade, as minhas férias têm que ter, eu não sou nada uma pessoa de ter férias, de estar parada na praia, não aguento muito sol e portanto tenho que estar sempre aqui numa lógica de férias ativas, com a sorte de ser mãe de 2 rapazes que adoram estas aventuras, estas loucuras, estas caminhadas, estes rapéis, estas coisas todas. E, portanto, é sempre muito divertido. Mas às tantas debati-me imenso, mas como é que eu de repente nunca tirei 3 semanas de férias durante tanto tempo e agora foi tão... Não digo razoável, mas foi razoável. Pronto, em termos de compromisso e responsabilidades com o trabalho. E eu acho que houve uma coisa que nós ganhámos imenso com a pandemia, que foi esta naturalidade com o remoto. E de não estarmos também tão aflitos por estarmos sempre um bocadinho ligados. Ora, isto permite-nos estar mais tempo fora, mais tempo desligado, obviamente aqui com um tempo em que já sabemos que 80% a 90% deve ser lazer, férias, crianças, família, amigos, etc. Mas também se tivermos 10%, 20% ligados, não faz mal, porque isto também, desde que seja em cima da praia ou numa floresta, ou seja, isto também nos permite esta conexão, estarmos longe, mas estarmos perto. E eu acho que isso dá uma certa tranquilidade e acho que é de facto todo aqui um novo modus vivendi que nos permite ter também férias mais interessantes. Tive agora também uma viagem, esta já de trabalho, onde estive com uma rapariga que teve 1 mês e meio este ano na Indonésia, a trabalhar, mas remotamente, e realmente tudo isto começa a ser um contexto de vida e de trabalho mais interessante e mais interligado. E eu acho que se nós nos libertarmos daquelas coisas, não, temos que estar super desligados e que férias é sempre... Não sei se hoje em dia para mim não é muito, mas pronto, aqui também tenho aqui um duplo papel que é ser empresária e ser CEO de uma empresa, não é? Portanto, não trabalho só a favor, ou digamos, a favor de alguém, portanto há aqui todo um negócio que eu tenho que conduzir e ao qual, fosse que negócio fosse aquele que eu tivesse, eu iria ter sempre, o facto de ter um negócio tem que estar sempre um bocadinho ligado. Mas pronto, mas confesso que este ano tive assim umas férias que quando voltei, tive uma sensação maravilhosa, que bom que é estar no escritório, voltar a estar rodeada de livros e vinha com a cabeça realmente, foi assim um tempo suficiente para vir com a cabeça claramente mais livre, mais fresca, mais cheia de ideias foi muito bom mesmo. E pronto, e para mim férias são isto, foi um tempo extraordinário com os meus filhos, em ação, portanto essa parte é boa, a descobrir, a explorar, a fazer muitos parques naturais, muitas subidas a vulcões, muitas subidas a montanhas, mas foi de facto aqui um bom tempo de descanso. E que eu acho que vale a pena e acho que cada um dentro daquilo que são o tipo de férias que gosta de tirar, mas a consciência de férias faz parte do nosso trabalho, eu acho que isso, e do nosso tempo e daquilo que dedicamos às carreiras e aos projetos que gerimos. Eu acho que É a gente verdade. também tem em mente que
não existe certo e errado, não existe maneira correta de tirar férias, não existe maneira. Porque eu acho que depende tanto do seu cargo, do seu momento profissional, mesmo do seu momento dentro da empresa. Eu, por exemplo, já tive férias que eu me sentia muito à vontade respondendo um WhatsApp, se precisasse, respondendo um e-mail, conferindo uma coisa de manhã no café da manhã e conseguia perceber, estou na praia, que maravilha, fiz 5 minutos ali e agora vou curtir o dia. E eu já tive momentos que eu precisava, não, meu celular tem que estar longe de mim, eu estou precisando, estar sozinho, não pensar em nada, pensar que a vida são pássaros, árvores e, não sei, uma cervejinha para quem gosta de cerveja no final do dia. Mas, então eu acho que, assim, às vezes você sai de férias num momento que você está cheio de projetos empolgantes na sua mão, então dá até um prazer você ter aqueles pedacinhos de trabalho durante as férias, principalmente numa posição como a Carlota, de empresária, que conduz negócios, que está sempre desenvolvendo diferentes tipos de negócio e sempre próxima da equipa, mas também tem momentos que você está realmente muito estressado, o trabalho está muito pesado e você precisa daquele momento para recentrar, refocar, perceber também que a vida, o trabalho faz grande parte, mas também não é só isso e tem muito mais outras coisas e que é ok se você precisar desligar alguns dias e perceber que a empresa continua, o trabalho continua, quando você voltar você vai entrar no barco de novo e seguir caminho. Então, eu acho que é principalmente saber escutar seu corpo, perceber em que momento você está, não tirar nada por garantido, não achar que, não, estou me sentindo bem, não preciso de férias, porque depois o preço chega mais tarde, mas também se tiver nas férias e, estou com uma ideia legal, tive uma ideia criativa, tive isso, se quiser escrever ou mandar um e-mail de trabalho, não se sentir culpado também, porque se isso estiver vindo de um lugar de criatividade, de produtividade, que está te energizando, show de bola, maravilha, mas também, se você precisar, não falem comigo, eu vou ficar só sombra, água fresca e alguma outra coisa que eu esqueci agora a expressão, se permita, talvez seja isso. Talvez, não sei. Se permita, tenha seu descanso, se desligue do trabalho, do mundo. Às vezes a gente precisa férias até mesmo nossa, eu ia falar agora enfim, da família. Eu ia falar, eu falei assim, será que é polêmico? Aí eu me segurei. Mas às vezes quantos pais não precisam, às vezes, de uns momentos, olha, vou tirar férias só eu e meu marido, eu e minha esposa, um fim de semana que seja, só para estar ali curtindo, né? É muita responsabilidade, às vezes, nessa vida em cima. Sem dúvida. É maravilhoso, é verdade. Com certeza. Eu acho que você falou tudo, Rafa, quando você fala que não existe regra, né? E eu acho que essa nossa reflexão de parar e olhar e até pensar de como que a gente tira férias ou que experiência de férias a gente já teve, mais do que falar sobre as férias em si, que não tem regra e o importante é estar em balance, em equilíbrio com toda a nossa vida, seja pelo tempo que for, seja conectado ou desconectado, dá para ser bom de todos os jeitos. Mas essa reflexão nos obriga a entender como é que é a nossa relação com o nosso trabalho, se é uma relação saudável ou não. Eu já vivi isso e já vi muito por lugares onde passei, pessoas tirando 30 dias, que é bem comum aqui no Brasil, em empresas grandes, 30 dias direto e não ser suficiente. E você volta ao trabalho ainda mentalmente carregado, porque não são 30 dias que vão mudar uma relação tóxica, talvez, uma relação não saudável. Então, pensar na sua pausa e na qualidade da sua pausa, seja o tempo que for, nos faz realmente entender qual é a nossa relação com o nosso trabalho. E aí, se a gente consegue conectar isso... É um ótimo indício mesmo para, aproveitarem no momento de férias e ver o quanto você conseguiu se recarregar. Isso é um ótimo momento de reflexão. Às vezes, se você está feliz na sua vida profissionalmente, se você são indícios que o corpo dá, que a mente dá. Quando você volta e aquilo não, e as férias não foram suficientes, né? Alguma coisa aqui eu tenho que repensar. Mas eu também acho que são ótimas, para ter umas boas férias. Boas férias é sempre resultado de uma boa relação no trabalho. Ou seja, se você tem um bom ambiente de trabalho, se você tem uma comunicação aberta, clara, se você tem uma equipe que está bem estruturada, os trabalhos estão delegados, você consegue sair de férias e você sabe que a máquina vai continuar funcionando e quando você voltar, perfeito. Se
Porque às vezes as pessoas não conseguem se desligar, Integra. mas porque elas também não prepararam no trabalho as férias dela. Isso é super importante. E mesmo para aqueles que querem, olha, Sim. precisam trabalhar um pouquinho, mas também querem preservar o momento de férias, principalmente para quem estão passando em família, bem, talvez eu vou fazer no café da manhã enquanto as crianças não acordaram, vou responder aqui 2 e-mails para não perder tempo de qualidade com os meus filhos, ou então com a mulher, com o marido, com os amigos, o que quer que seja. Talvez eu vou às vezes para a cama cedo e tenha ali uns momentos que eu posso, bem, deixa eu escrever aqui umas ideias que eu tive durante o dia. Mas eu acho que criar algumas regrinhas também para ter os seus limites, para mesmo quando você está afim, você saber, ok, o que que é o momento de cada coisa. Porque senão, realmente, a gente atropela Assim, o mais e possível. depois nem teve férias, nem descansou, E nem aproveitou a Com família, nem se certeza. dedicou ao trabalho. Fica. e ter É essa isso. capacidade de estar presente, onde é que está, onde esteja, mesmo que sejam esses 5 minutos nos Isso. Sim, e-mails, estar, mas depois quando sai à porta do hotel ou de casa, estar presente sim. nesse dia mais livre. Mas eu acho que sim, há aí um tema que vocês tocaram, muito giro, que eu acho que as pessoas às vezes têm um bocadinho medo de o fazer, ainda hoje, mesmo já se falando tanto disto, que é sentir-se. Ou seja, sentir-se, ou seja, de alguma maneira ter noção daquilo que são os nossos sentimentos em relação ao nosso trabalho, o que é os nossos sentimentos em relação ao estado em que estamos a sentir-nos, quer de exaustão, quer de felicidade, E toda essa consciência de sentimentos é fundamental. E às vezes ainda sentimos um bocadinho as pessoas com medo de se sentir. E quando as pessoas têm medo de se sentir, não conseguem viver nem Exatamente. explorar mais plenamente a sua vida, seja no trabalho, no Perfeito. escritório ou então nas Exatamente. férias. É isso, é isso. E como aqui a gente, sem combinar muitas vezes, dá match nas pautas, acho que um assunto puxa outro. E como é que é trabalhar com cara de férias, Rafa? Por que que eu te pergunto isso? Porque acho que a segunda pauta da gente hoje é justamente estar pelo mundo, estar itinerante. Você tem vivido isso, Mas não estou mas de você não está de férias, estou férias. trabalhando. Você está trabalhando. Conta um pouco dessa Eu experiência ia e até fala fazer sobre esse isso um pouquinho. comentário também agora, porque eu acho que houve uma mudança muito grande, e a gente já sabe, o trabalho remoto, depois da pandemia, porque antigamente você saía de férias, existia uma fisicalidade em sair de férias. Eu saio do escritório, eu não estou indo ao escritório, você conseguia se desligar até muito mais fácil. Hoje em dia, você já está trabalhando de casa, está trabalhando aonde quer que você esteja, e a dificuldade de se desligar, eu acho que até aumentou um pouco. Por um lado é super positivo, porque às vezes, por conta do trabalho remoto, você consegue até estender férias. Ah, vou tirar 2 semanas de férias e vou ficar uma semana trabalhando remoto porque consigo me conciliar. Mas, por outro lado, o seu trabalho acompanha você onde quer que você esteja, porque o seu trabalho virou o seu computador, quer você esteja numa casa de praia, quer você esteja na cidade do lado do seu escritório. Bem, no meu caso, esse ano, a gente está agora já no 9º mês do ano e eu já tive em 5 fuso horários diferentes. E adaptando todo lugar que eu estou, me adaptando aos nossos horários de trabalho, podendo fazer essa grande viagem que eu tenho feito, que alguns motivos profissionais, mas a grande parte foi um motivo pessoal, mas consegui levar a minha vida profissional junto comigo. Então tive Brasil, tive quase nos Estados Unidos inteiro, agora estou pela Europa e daqui a pouco estou voltando para o Brasil de volta. E é uma sorte, mas é complicado também, justamente por conta disso. Você está sempre com o seu trabalho com você, mesmo quando você tenta tirar um dia off, a sua rotina não está mudando tanto, né? Porque você acorda numa cidade diferente, o seu computador está ali do seu lado. Então tem sido um exercício bem interessante de como criar uma rotina profissional mesmo com cara de férias, porque cada hora eu estava numa cidade nova e você precisa de responsabilidade, você precisa de rotina, você precisa de comprometimento. Como também saber tirar proveito disso, ou seja, aproveitar a hora do almoço, que às vezes é mais alargado, ou então em alguns fusos horários eu terminava de trabalhar às 3 da tarde, em outros fusos horários eu comecei a trabalhar às 2 da tarde. Então também como se adaptar, como cuidar da saúde, como o exercício foi importante para mim, para criar pelo menos uma estabilidade durante essas mudanças todas. Eu todo dia precisava fazer algum tipo de exercício físico diferente, porque eu acho que me mantinha, ok, era o ponto comum que o meu corpo via nessas andanças e nessa viagem, que eu mudei de temperatura, mudei de clima, mudei de
casa a cada semana, mudei de ambiente, de língua, então várias vezes. Então tem sido um privilégio incrível, uma sorte, estou muito feliz, mas tem sido um desafio e um grande aprendizado também. E eu agora, quando chegar no Rio, vou hibernar. Vou Ah, não, isso vou não. precisar de uns dias de férias, programar umas férias. Não, Não, tens o Rock in Rio, não, verdade, não, não faz verdade, mal, tá? O Rock in verdade. Rio está aí a É agora. acontecer e o Rock in Rio... Não, mas o Rafa tocou agora num ponto super interessante, que eu acho que agora até do ponto da empresa e das equipas que trabalham com o Rafa, que é, outros membros das equipas estavam em projetos fora também, e houve aqui flexibilidade e agilidade de toda a gente de acomodarmos sempre o melhor horário para servir os vários fusos, dada a dispersão que nós tínhamos nas várias geografias. E isso tem sido muito giro, óbvio que nas empresas grandes e já mais acostumadas com trabalhos remotos e com o trabalho remoto, é uma coisa já muito, é uma preocupação já muito evidente, mas no caso da WinWorld em específico, este ano tem sido muito rico por causa disso também, ou seja, e vê-se, acho que é bom porque acomoda todos os interesses. Agora, isto pressupõe que haja flexibilidade e agilidade de todas as partes, e isso tem sido muito bom mesmo. Com certeza. Eu acho que na Win o trabalho remoto ele é super consolidado e funciona super bem. E estou falando isso porque justamente puxa o assunto que eu trouxe. Mais uma vez, nós estamos conectados. Eu venho seguindo umas páginas, uma comunidade que eu vi que é uma comunidade global, mas é liderada por brasileiros. Já que aqui no Brasil o trabalho remoto ele está começando. A pandemia foi um grande pontapé, assim. A gente ainda está vários passos atrás do que a Europa, por exemplo. Então, eu mergulhando, né, também nesse mundo, comecei a seguir e chama Officeless. Fica até como uma dica para as pessoas acompanharem também. As páginas se chamam Be Officeless. E nada mais é do que um grupo de líderes remotos, uma comunidade global, um movimento, como eles chamam. Eu até estou com ele aberto aqui, que fala sobre o trabalho remoto e principalmente colocando a base, né? Trabalho remoto não é home office, é em qualquer lugar. E aí problematiza e coloca um questionamento sobre vários aspectos de se trabalhar remotamente, seja na tecnologia, seja nas relações com as equipes, seja nas relações familiares dentro de casa, quando o trabalho remoto de fato é um home office, por exemplo, no meu caso hoje, mas também pode ser que nem o Rafa rodando aí o mundo em trabalho, a trabalho, remotamente. E esse movimento uniu vários líderes, assim, ele nasceu, deixa eu ver aqui, em 2017, se eu não me engano, com o intuito justamente de fazer as empresas adotarem uma cultura de trabalho remoto, seja implementando de fato ou não, mas entender a cultura que é do nosso tempo, o que vem aí. E eles fazem dicas, fazem postagens, fazem eventos e até cursos, justamente educando as pessoas, tanto os funcionários quanto os líderes, o mundo corporativo. Por exemplo, acho muito legal um checklist das empresas que adotam o Officeless. O escritório é sempre uma opção, ele não é uma obrigação. Eles falam que estar online não é estar disponível, a tal da comunicação assíncrona, né? E a importância disso para o trabalho remoto, como funciona bem como regra e não como exceção. Liberdade com responsabilidade, estou aqui com uma colinha. Se uma pessoa está remota, todas estão, de alguma forma, mesmo que a maior parte da equipe esteja no escritório, por exemplo, às quartas-feiras, se tem uma pessoa que está em reunião com elas remotamente, a mentalidade remota é de quem está no escritório também, né? É de quem está não officeless, no caso. Enfim, menos vigilância, mais confiança, são pontos que eles batem muito na tecla. Reuniões com um propósito para serem mais otimizadas, autonomia com alinhamento. A comunicação ela se requer muito mais presente e necessária, né? Acho que no trabalho remoto. E eu acho que é uma coisa que aqui na UIN a gente faz muito bem, mas é um grande desafio. E muitos líderes, eu vejo, eu converso com colegas, enfrentam aqui no Brasil
Brasil, isso é um grande desafio, um grande gargalo, e a existência de páginas como essa, de comunidades, de debates, fóruns, para falar sobre esse desafio dos nossos tempos, que é estar officeless. Os novos modelos de trabalho se fazem muito necessários, muito importantes, e eu bebo nessa fonte, né? A gente trabalha aqui dessa maneira, então eu fico super ligada, e aliás fica até como a minha dica já, me adiantando para o nosso finalzinho, quando a gente fala nossas dicas, sigam Officeless, tem o LinkedIn, tem o Instagram, é realmente uma comunidade que não só com as postagens faz esses debates públicos e de super valor. Muito, muito legal mesmo. Super interessante. Há uma coisa que eu acho que nós até podemos trazer na pauta do Boa. próximo mês, porque tem sido um grande debate público, este mês em concreto, em agosto, que é de alguma maneira e até em relação àquilo que a Natália estava a falar, que é esta obrigatoriedade que empresas como Tesla, SpaceX, Apple estão a querer colocar no regresso aos escritórios, as resistências e os despedimentos que isto está a causar. Ou seja, há de facto aqui alguma tensão e acho que pode ser interessantíssimo nós analisarmos e debater mais a fundo no próximo mês. Porque é que as Vamos. empresas estão a querer isto, não é? Sim. Portanto, há aqui desafios também implícitos do ponto de vista das lideranças e do negócio e da cultura e até eventualmente da produtividade, etc. E porque é que efetivamente as pessoas estão a resistir? Ou seja, e onde é que vamos construir aqui um ponto de equilíbrio que seja benéfico para todos, não é? Mas é super interessante e vermos esses argumentos do Officeless Claro. e de alguma maneira porque é que Elon Musk ou porque é que um CEO da Apple fazem estas convocatórias globais e dizem que a partir de 1 de setembro vai ser obrigatório A, B ou C e de repente há aqui uma paralisação ou aqui um susto ao mesmo tempo das pessoas e eu acho que vai ser giro desconstruirmos isto psicologicamente de um lado e do outro. Mas Boa, sim, boa. muito giro Hoje isso. falamos de officeless, no próximo a gente fala sobre retorno ao escritório e onde achar o equilíbrio. Boa. Já estamos pautados, hein, Exato. para outubro, adorei. Bom, deixei minha Exato. dica já Boa. aqui, eu acho que vocês podem falar mais à vontade. Carlota teve uma experiência recente também que quer compartilhar com certeza, né, Carlota? Tive, é verdade. Fui na semana passada, fui em trabalho, aliás, o nosso trabalho é giro. Na realidade, nós trabalhamos com curiosidade, com arte, com espetáculos, com conhecimento e temos que fazer assim algumas viagens e algumas formações incríveis por este mundo fora. E na semana passada calhou-me o Fringe em Edimburgo e de facto fiquei absolutamente esmagada. Foi a primeira vez, nem sei como é que vivi até agora sem ter ido ao Fringe. E o que é o Fringe? É o maior festival, é a maior explosão de arte e criatividade do mundo. Existe há 75 anos, portanto, os escoceses lançaram este festival num pós-guerra, exatamente pela importância das artes em, de alguma maneira, reestruturar as pessoas e dar-lhes aqui novos modos de desenvolvimento, digamos, de expressão, de crescimento, etc. E o que é facto é que o festival consolidou-se, tem 75 anos de vida, são 3.800 espetáculos, 3 semanas, e tudo em Edimburgo vira uma sala de espetáculo e isso a parte é absolutamente fascinante. Eu nunca vi nada tão inclusivo, ou seja, nunca vi um compacto cultural tão forte e tão maravilhoso, com artistas de renome, bandas menos conhecidas, todos os tipos de arte, desde comédia até teatro mudo, até circo, até drama, até às peças de Shakespeare e aos clássicos ingleses, mas obviamente com artistas de todo o mundo. E depois, nunca vi nada tão inclusivo do ponto de vista de cidadãos, autarquias, instituições, universidades, tudo trabalha para o Fringe, para estas 3 semanas e desde a sala de uma pessoa, a sala de estar de uma pessoa até um refeitório numa universidade, efetivamente tudo dá lugar a um espaço de arte e é absolutamente maravilhoso. Portanto, eu tive 3 dias no festival, fiz 10 espetáculos, 13 workshops, enfim, é absolutamente caminhadas, muitas ir dentro de um sítio para o outro, portanto foram 50 km de alguma maneira em 3 dias que vai-se conhecendo de Edimburgo e depois tudo está a acontecer em todo o lado e é verdadeiramente refrescante e portanto
Isto até em comparação com as minhas férias ativas, onde eu estou sempre muito cheia de atividades, isto foi claramente 3 dias de grande intelectualidade, de grande criatividade, de grande debate, foi muito, muito, muito interessante. E na realidade tive os 50 quilómetros que também me ajudou a andar e a estar ativa. Mas Boa. ação e ação, e foi muito, muito bom. Recomendo vivamente para o ano, e de facto vale a pena encaixar 3 dias, alguns em agosto, quando o festival decorre, porque realmente é maravilhoso. E para nós, obviamente, enquanto instrumento de formação da WINWorld e daquilo que fazemos, nós vamos beber muito na interdisciplinaridade e vamos beber muito às artes e a coisas que vão muito além dos espetáculos ou dos produtos de mídia mais formativos, digamos, ou mais... na realidade, acho que é nestas zonas mais diferentes de nós que nós vamos buscar ideias para desromper nos nossos territórios de conhecimento. Boa. Boa. Anotado. Bem, a minha dica não é tão fascinante e empolgante quanto a da Carlota, mas falando do nosso tema de trabalho remoto e até pensando, ok, nesses meses que eu fiquei aí rodando, ainda tô, que ainda não terminou, rodando, trabalhando remotamente, o que para mim foi uma coisa que eu implementei, que pode ser dica para quem precisa, e eu acho, independente também se você está na sua cidade sempre, eu acho que para quem trabalha remoto, uma dica válida é criar um ritual para você terminar a sua rotina de trabalho. Pode ser uma caminhada, pode ser um esporte, pode ser fechar o computador e arrumar sua mesa. Eu, quando estou na minha casa do Rio, eu trabalho dentro de uma sala que é um escritório, então eu fecho aquela porta. Uma coisa que eu gosto de fazer que me ajuda muito, eu tomo um banho. Sempre quando eu termino o coisa do trabalho, eu vou, tomo uma chuveirada, boto uma música, mas é muito importante para você tirar a energia do trabalho, principalmente quem está trabalhando de casa, tirar a energia do trabalho e falar, agora eu estou no meu lar, no momento que eu vou aproveitar a minha família, quem está em casa comigo, que eu vou sentar para uma mesa de jantar, que eu vou assistir as notícias, uma série, o que quer que seja. Então, eu acho que essa é uma boa dica para quem trabalha remotamente, criar rotinas que encerre o seu horário, o seu dia de trabalho. E uma outra dica para quem gosta de andanças e viagens, uma cidade que eu tive agora recentemente, que eu fiquei completamente fascinado, eu não esperava tanto, porque eu sempre fui muito de cidade de praia e mediterrânea. Eu tive em Copenhague, fiquei 10 dias, e que sonho de cidade! Como é óbvio, a gente às vezes tem que pensar com o bolso, então vão preparado, porque não é uma cidade barata, e eu não tinha essa noção, mas eu acho que eles são um mega exemplo. Eu fiquei 10 dias observando a maneira como eles são felizes e como aquela cidade é viva, mas ao mesmo tempo ela é silenciosa, ela é organizada, tem uma multidão andando de bicicleta e os carros, mas ninguém está buzinando, ninguém está gritando. E quem vem assim do Rio de Janeiro e vê aquilo, fala, que fascínio, meu Deus. Então, eu achei, olha, uma dica, quem tiver a oportunidade, puder passar um fim de semana em Copenhague, fazer uma viagem, faça uma parada lá, estou apaixonado. Eu acho que de todas as cidades que eu tive agora recentemente, tirando Rio de Janeiro, Lisboa e agora San Diego, que são cidades do meu coração, Copenhague é a minha dica do momento de viagem. Muito bom. Não conheço, vou botar aqui na minha listinha. Adorei. Ai, podes pôr. Boa. E agosto, sobretudo em agosto, tens um festival de música clássica em Copenhagen em agosto, que é uma coisa extraordinária também. Incrível. Fechamos bem, hein? Gostei, muito bom. Aliás, Rafa, você pode até dar curso agora de gestão do tempo, tá? Porque eu já ouvi vários especialistas dando essas dicas de ouro, de manter uma rotina ao iniciar e ao terminar o trabalho para educar o cérebro, que isso realmente tem efeito comprovadamente científico, enfim. Vou te contratar. Nem sempre... a gente está gravando ainda? Vamos encerrando. Vamos nessa, gente. Até outubro. Até a próxima. Até a Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.